Castro. O que fazer com o Castro? Um reincidente, agora levando a galera junto, né? Vem. Esses casos de indisciplina é igual piscina gelada, né? O cara tá lá dentro e fica chamando o resto da turma. E a galera que acaba sendo levado, né? E pronto, caiu igual patinhos. A questão aqui é o quê? O Castro é o principal zagueiro, tecnicamente falando, ali no Paysandu. Então você acaba perdendo um bom jogador. E é o assunto do momento, né, na mídia paraense, que vem aí repercutindo cada vez mais, através do Michel Anderson, da U Liberal. O assunto repercutiu, ele falou sobre, e de fato tem fundamento. E não só ele, né? Vai afastar também outros jogadores, como o Danilo Peu e o JP Galvão. Mas falta mesmo, é o Castro, na minha opinião. A questão é o que de fato aconteceu. Ele é recorrente, sim, mas o que de fato aconteceu? Porque talvez uma multa mais pesada resolveria e colocaria exemplo ali no grupo. A questão é, precisa ser uma penalidade forte, rígido, até para poder dar exemplo para os demais. Senão a coisa começa a bagunçar. Mas sim, já está meio ali com cheiro de crise de comportamento. E acontece logo após um revés negativo, né? Um revés, né, do Paysandu contra o Santa Cruz dentro de casa. Vamos ver um pouco dessa repercussão que é problemática. Estamos falando de um jogador que é um dos principais atletas ali da linha defensiva do Paysandu. Antes disso, você que quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo, no link dos produtos tem um fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia aí com vocês. Você adquirindo ele, a gente recebe uma comissão. A qualidade dele é muito boa, tá, pessoal? Se você estiver precisando de um fone de ouvido, esse aqui eu assino embaixo. Preço bem baratinho mesmo. E ainda assim você dá uma força aí pra gente. Vamos que vamos. Indigesto ao torcedor bicolor. Mais uma indisciplina, uma reincidência, pelo menos do zagueirão, que pra mim fundamental na primeira linha do Papão. E eu confesso, antes do programa, no início do programa e no decorrer do programa, posso até finalizar minha opinião, mas ainda estou em cima do muro sobre o que fazer com esse zagueiro. Se eu estivesse na pele de um presidente do Paysandu, do presidente do Papão, ele é tão importante, será que eu contrato? Será que a gente rescinde? Será que eu chamo para conversar e multo somente no salário? Sinceramente, eu não tenho essa dúvida não, meu caro Marcos. Pra mim é fim de linha já pro nosso amigo Castro já, tá? Pra mim é total fim de linha pra ele, entendeu? Acho que não tem a mínima condição, né, dele ficar mais no Paysandu. Teve uma chance, não cumpriu. Nessa segunda chance agora, leva ainda outros jogadores com ele, prejudica o grupo, prejudica o Paysandu. E por mais que ele seja um zagueiro importantíssimo, o melhor zagueiro que o Paysandu tem disparado, ninguém é maior que a instituição Paysandu Esporte Clube. Então, eu acho que, não estava falando de você, meu caro Max, mas eu acho que o torcedor que tem dúvida, ou o torcedor que fala assim, poxa, eu prefiro ele na barca do que o fulano que joga, o outro fulano que joga. Sinceramente, eu acho que é pensar muito pequeno, esquecer a instituição Paysandu, que é muito maior do que isso. Acho que é fim de linha pro Castro, que é muito bom zagueiro. Mas, cara, vai dar mais uma chance pro cara, vai acontecer de novo. E um exemplo recente é o Sávio, que tinha chance atrás de chance atrás de chance, e não aproveitou. Tá aí o Sávio sem clube, tava na Série A e agora tá sem clube, tá sem destino. O Sávio aí. Então, cara, é complicado essa situação do Castro, que é um baita zagueiro, um baita ser humano. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas dando a minha opinião, independentemente de ter entrevistado ele ou não, de gostar do Castro ou não, eu acho que ele não tem mais que ser jogador do Paysandu. Eu acho que é fim de linha para ele. Sobre o Remo, vamos ver esse mercado do Remo aí, né? Chegou aí o... Ele quer que o Castro saia, mas ele pede pressão, ele faz uma pressão ao presidente do Paysandu, Márcio Tuma, e ele quer justa causa. Ele quer justa causa no caso do Castro. E pra quem não sabe, é sempre bom a gente colocar essa frase, hino não uma do justa Papão causa. da Amazônia, Gilmarzinho, hino do Papão da Curuzu, está falando do Papão, hino do Papão, vamos lá. E no caso de justa causa, o trabalhador, ele só recebe os dias trabalhados. Não recebe a multa do FGTS, como deveria receber, não tem
a famosa quebra de contrato, onde ele deveria receber até o final, onde o contrato seria celebrado. Então, uma justa causa, ela reflete isso. O Paysandu poderia o mandar embora e não pagaria nenhum direito trabalhista, a não ser o recolhimento do FGTS, mas num percentual bem baixo, bem pequeno, caso ele fosse demitido de forma por parte da empresa somente. Enfim, essa é a situação do Castro, que mais uma vez pisa na bola, e o Francisco Romero fala o seguinte: será que a diretoria do Paysandu vai perdoar de novo o Castro? Tem que contratar urgente. Porque assim, pelo Maia, ele manda embora. Sim. Mas tem gente que não Maia quer. já teria mandado entendeu? embora. Tem gente que não quer. Aí perde o comando do grupo, porque todo que a mundo gente vai falou, achar o que Rodolfo? pode fazer, né? Quando o Paysandu venceu o Floresta, o Paysandu está classificado. Só não está classificado se acontecer uma catástrofe dentro da Curuzu, uma crise que vem de dentro para fora. Sempre Tem que ter isso, muito né? cuidado para que isso não aconteça. Pelo bem do clube, tá? Não é porque a gente é chato, não. Não é porque a gente está secando, é pelo bem do clube. A questão agora é a seguinte, né? Nós temos um jogo, esse próximo aí dessa próxima rodada, que é o da rodada 13, que é um jogo antes da janela abrir. A janela agora vai abrir a partir do dia 6, né? E o Paysandu entra em campo no dia 5. Depois, que é contra o Ipiranga fora de casa. Inclusive um jogo muito importante, um jogo que pode, dependendo do resultado, quase tirar ou tirar o Paysandu do G8, se eu não me engano. A diferença do Volta Redonda, que é o 9º, para o Paysandu está apenas de 3 pontos. Então pode ser que o Paysandu ou quase saia, porque tem a questão de saldo de gol, ou saia do G8 em caso de derrota, né? Aí tem os outros resultados, claro. Aí depois na rodada 14, que é no dia 11, dia 12, o Paysandu enfrenta o Guarani. No dia 12 nós já teremos aí 6 dias de janela aberta, que nós vamos ter a janela, chamada aí de janela extraordinária, né? Que vai do dia 6 ao dia 17 de julho, para os times dar aquela reforçada no elenco, 11 dias aí para os times. Então o Paysandu vai poder dar essa reforçada no elenco. Aí poderia trazer uma peça, por exemplo, para compor no lugar do Castro. Questão é, será que acha alguém com nível técnico tão rápido? Essa é uma questão. Outro problema, se mantém o Castro, será que não perde o grupo? Aí eu digo o seguinte, depende. Depende do que o Castro fez, depende de como é que vai ser essa punição. São duas coisas. Aí a reflexão é, estamos aí a 7 rodadas de terminar a primeira fase, que é a fase de classificação para o quadrangular final. Na minha opinião, o Paysandu deveria chegar aí, ou tem que chegar aí a 28 pontos, pelo menos. Ou seja, mais 2 vitórias, vai a 26, 2 vitórias e 2 empates nesses últimos aí jogos. O ideal era aí 29, 30 pontos para poder ficar entre os 4 primeiros, para ter aquela última partida dentro de casa. Então a gente está faltando aí 13 jogos, se formos contar aí o quadrangular final também. Será que não seria o caso, dependendo da situação, mais uma vez ser feita uma gestão? Não sei, né? Porque a gente não sabe a proporção do que ele fez e a que nível. Porque a primeira vez, em tese, ele fez sozinho, porque ele foi punido sozinho lá. Ele não foi levado, inclusive, para o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Mas agora ele já fez e levou uma turma com ele, até onde a gente sabe, JP Galvão e mais o outro, que eu já até falei nesse vídeo aqui e esqueci. Então, assim, até que ponto agora ele vai estar levando o time todo? Ou se já não está levando e saiu só esses nomes? Então isso também tem que ser avaliado. Então, o que eu sei é que faltam poucas partidas, já estamos aí em julho. Só para vocês terem ideia, essa primeira fase da competição termina lá no dia 30 de agosto, a gente está em julho, ou seja, 2 meses, 60 dias para terminar essa primeira etapa. Então talvez é um pouco tempo aí, talvez já senta com o Cássio, fala, Cássio, vamos finalizar esse ano aí, vamos subir o papão, depois a gente vê o que faz. Por favor, Cássio, pelo amor de Deus, né? Falta pouco, Castro. Ou não? Ou de fato, na avaliação ali, se manter o Castro, vai desandar tudo. Então, é o que a gente precisaria entender, qual é o nível, né, do que ele tá fazendo. O que esse cara tá fazendo de indisciplina? Eu vejo, às vezes, um Vanderlei Luxemburgo falando que jogador bom dá trabalho, né? Às vezes, jogador ruim que se der trabalho, não tem que tirar fora mesmo. Mas o Castro, nesse atual momento, tecnicamente, é sim muito importante pro Paysandu, que já tem um elenco reduzido, um elenco com muitos jovens. Por exemplo, se o Castro sai,
né? A composição da zaga aí deveria ter uma composição com atletas mais jovens, com atletas que já estão aí no papão. Será que não vai comprometer, por exemplo? Então, assim, de fato, é uma decisão que não pode ser tomada tão rápida. Precisa ter um pouco de razão e eu acredito que internamente deve estar discutindo isso. O colega, o ouvinte até falou sobre uma questão de justa causa na Liberal lá, mas aí deixa para o departamento jurídico, porque é mais sério ainda, né? Depois pode sofrer um processo lá na frente. Mas e você? O que você me diz? Você tiraria o Castro ou não? Pô, 13 jogos, vamos dar uma segurada aí até o final. O que você me diz? Né? O que você me diz? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Tamo junto. Ajude a gente a chegar aí a 2.000 inscritos. Espero vocês. Valeu demais e até o próximo vídeo.